Oi, gente, tudo bem? Vou falar hoje de gastrite, até porque eu fiz uma referência aí ao tema do refluxo na semana passada, e aí a gente desce um pouquinho no sistema digestório, vai falar um pouquinho de estômago, né? Que na verdade a gastrite ela é uma inflamação no estômago. E aí você pode ter assim umas pequenas úlcerazinhas que são feridinhas no estômago, ou simplesmente não estar nessa fase e sofrer por uma questão de aumento excessivo de ácido clorídrico no estômago, quando você, por exemplo, está nervoso, está estressado. Tem gente que sofre com gastrite nervosa. Ou então você pode sofrer de uma gastrite em que você tem aí o contato direto com substâncias que irritam esse seu estômago. Por exemplo, os anti-inflamatórios são remédios que machucam muito o estômago. Então, tem essa tendência a formar gastrite se utilizados durante muito tempo, enfim, né? E com uso muito contínuo e prolongado. Existem também alimentos que promovem a gastrite, são alimentos mais ácidos, são alimentos irritantes da mucosa do estômago. Então, isso é um outro tipo de gastrite. E existe também a gastrite bacteriana, que é aquela em que quando a gente faz a endoscopia, a gente vê lá no diagnóstico H. pylori. E aí você tem que tomar um PEC, onde tem um antibiótico bem forte e alguns outros medicamentos que vão proteger a sua mucosa do estômago. E aí então é um tratamento que tem que ser feito e levado muito a sério, porque a gastrite por H. pylori, ela pode evoluir por doenças sérias, um câncer, por exemplo. Então, é importante a gente estar de olho aí nesses sintomas de gastrite, tá? Então, assim, ó, quem nunca acordou de manhã com um enjoozinho, uma sensação de enjoo e que de repente, ao longo do dia, só foi piorando e evoluiu para uma dor aqui na parte alta do estômago? Bom, isso pode ser um sintoma de gastrite. E você sabe o que é pior? Quanto mais em jejum, mais tempo a gente fica sem comer, mais a nossa mucosa do estômago fica irritada. Por quê? Quando a gente come, o alimento ele funciona como uma barreira de proteção das paredes desse estômago contra o ácido clorídrico. Porque para a gente fazer a digestão, além de algumas enzimas que a gente tem no estômago, o ácido clorídrico faz isso, né? Ele ajuda a digerir esses alimentos ali. Então a digestão começa a se fazer. Só que aí, se você fica muito tempo sem comer, o que acontece? Daqui a pouco você está sentindo essa dorzinha aí por conta do ácido clorídrico entrando diretamente em contato com a mucosa gástrica. Sabe que, por exemplo, uma coisa muito boba, mas que faz muito essa sensação e que ajuda muito para a gastrite se manifestar, né, ao longo do tempo? Claro que não é de uma hora para outra que isso acontece. O uso de chiclete. Se a gente come muito chiclete, muita bala, você acaba produzindo, se mastiga, né? E essa mastigação, ela já faz com que o estômago comece a se preparar, por exemplo, para chegar a um alimento e o ácido clorídrico aumenta um pouquinho e aí não chega alimento nenhum, então você irrita muito a sua mucosa do estômago. Então, chupar chiclete e comer muita bala com gastrite não funciona. Existem outros alimentos também, que são as bebidas alcoólicas, refrigerantes, bebidas gasosas, alimentos ácidos, pimenta, que contribuem demais para irritar a mucosa gástrica. Então não convém comê-los, as frutas ácidas também. Então, quando você está com gastrite, com alguma dor no estômago, normalmente o que você pode acontecer de sintoma? Você pode ter uma azia, uma queimação, você pode ter uma sensação de empanzinamento, você pode ter dor, você pode ter enjoo, né? Então, isso tudo você precisa estar antenado e precisa prestar atenção para não sair comendo outros alimentos que irritem cada vez mais, então, o seu estômago. E aí, quais são os alimentos legais para serem comidos? Os alimentos, por exemplo, frutas que não são ácidas, uma laranja-lima em vez de uma laranja comum. Você pode comer mamão, você pode comer pera, você pode comer legumes e verduras, você pode comer uma banana, você pode comer couve, que é excelente para o estômago, até fazer suco de couve também é muito bom, entendeu? Então, assim, e outra tática também, quando a gente tem gastrite, é um pouco de mudança no estilo de vida, no sentido de, como eu falei da gastrite nervosa, porque ela existe e é um dos tipos de gastrite, para já
levar um dia a dia muito agitado, muito estressado, já viu que vai dar problema. Vai aumentar o ácido clorídrico no estômago e aí você pode, então, ter aí futuramente uma gastrite nervosa. Então, o que a gente tem que fazer? Procurar levar uma vida tranquila, o que às vezes é muito difícil aí nessa pandemia, é muito complicado, mas enfim, há que se levar a sério esse estilo aí de vida. É importante você não ficar muitas horas sem comer, porque o efeito do jejum, ele vai machucar o seu estômago, o ácido clorídrico vai ser produzido, você vai ter o estômago mais ácido, então não é legal. O ideal é comer mais vezes ao dia, pequenas quantidades de comida, optando por alimentos que não sejam ácidos e irritantes dessa mucosa, tá? E você beber bastante líquido, você ter um dia a dia mais tranquilo, você evitar beber álcool e essas bebidas gasosas que eu já te falei. Vale a pena também. Tem gente que quando tem gastrite não consegue nem, por uma questão de às vezes de inchaço que dá, dessa inflamação, dessa coisa desse enjoo que dá, roupas muito apertadas também, tá? Lembrando que quando a gastrite, ela necessariamente não tem nada a ver com o refluxo, tá? O refluxo que eu falei na semana passada é um problema nessa válvula do esfíncter esofagiano, que quando a gente começa a receber a comida no estômago, ele respinga para o esôfago, dando aquelas dores todas, e azia e queimação, tá? E tem gente também que confunde gastrite com dispepsia ou má digestão, isso é um outro assunto. Mas de qualquer forma, como a dor é muito ruim e a gente é horrível sentir dores, né? Vale a pena a gente ficar de olho. Se achar que tá comendo uns alimentos aí que de repente estão fazendo mal, evita comer esse alimento. Procura um gastro, vai fazer uma endoscopia, que é um exame simples. Tem muita gente que fica aí, ai meu Deus, uma endoscopia. Que nada, eu já fiz, você é sedada um pouquinho, você colabora com o médico para fazer alguns movimentos, mas é super tranquilo. Então você vê o seu estômago por dentro, vê se é uma gastrite bacteriana, que é importante. Enfim, e a alimentação, juntamente com alguns antiácidos, algumas coisas que o médico possa prescrever, com certeza você vai tratar bem disso e vai ficar livre dessa gastrite. Obviamente que, se o processo for muito crônico, com muito tempo que você tem isso, pode ser um pouquinho mais difícil de ser tratado, mas não é impossível. E você sabendo que você tem esse diagnóstico, você já vai tomar cuidado para a sua alimentação e para os alimentos que você vai escolher comer, tá bom? Então fica de olho. Agora na semana eu vou escrever, né? Eu vou dar continuidade ao tema e vou dizer as características da gastrite, quais tipos, que alimentos pode, que alimentos não podem. Fica de olho aí. Continua aqui, né, fazendo essa interatividade comigo. Dê os likes lá se você gostar do nosso tema. Se você quiser sugerir alguma outra coisa, você pode sugerir. Me acompanha também lá na minha coluna do São Gonçalo RJ no jornal. Eu toda semana tô lá na coluna Dieta e Saúde falando sobre um tema, tá? E eu agradeço vocês aqui por estarem comigo. É um grande prazer. Um abraço para vocês.